Na mansão, sob ordens de Mirtes, Félix dispara contra Úrsula, que morre. No hospital, Samantha exige que Ângela assine um documento renunciando às ações que Geraldo deixou para ela, em troca do retorno de seus amigos para suas casas e da recuperação de sua fundação, seu dinheiro e os recibos. Assim, Ângela conseguirá voltar ao seu povoado e fazer o que desejar. Caso contrário, Ângela e todos os seus amigos ficarão em desgraça. Ângela encara o documento e o rasga, afirmando que é isso que valem as chantagens de Samantha. Irritada, Samantha chama Ângela de tola, mas Ângela não se importa e declara que lutará e vencerá. Samantha adverte que Ângela não tem noção do erro que acabou de cometer, pois não possui nenhuma chance contra ela. Ângela responde que isso elas vão descobrir. Samantha lembra que Ângela pode ser presa caso não apresente os recibos e o dinheiro da fundação. Entretanto, Ângela está disposta a enfrentar o que for necessário. Samantha afirma que separará Ângela de Álvaro e que se ela for para a prisão, também perderá a oportunidade de ficar com Leonardo, nem verá seu filho crescer. Ângela diz que a estratégia de Samantha sempre foi infundir medo em quem se opõe a seus caprichos, mas ela não teme. Ângela não sabe o que terá que enfrentar, mas não irá se deter nem diante de Samantha nem de ninguém. Ângela se retira, deixando Samantha frustrada. Em seu apartamento, Salma continua ouvindo o desabafo de Ângela no celular, dizendo que talvez fosse melhor nunca ter conhecido Leonardo e Álvaro. Leonardo explica a um paciente que precisa realizar uma cirurgia na próstata e pede a Nélida que organize tudo para o procedimento, convocando outros profissionais. Leonardo recebe uma mensagem de Salma pedindo para conversar com ele, mas ele informa que está prestes a entrar em uma cirurgia, adiando a conversa. Félix coloca o corpo de Úrsula no porta-malas do carro de Valdomiro. Mirtes diz que precisa verificar se Úrsula possui algo que ela busca. Félix pergunta se ela se refere à carta. Mirtes quer saber se Félix a encontrou, mas ele afirma que Úrsula não carregava nada. Irritada, Mirtes questiona onde Úrsula teria deixado essa cópia e pergunta o que Félix fará com o corpo dela. Félix explica que por enquanto deixará o corpo no porta-malas do carro, pois não acha apropriado descartá-lo no lixão durante o dia. Mirtes confessa que fica nervosa por ter um cadáver em casa. Félix sarcástico pergunta se deve enterrar Úrsula no jardim. Mirtes diz que Félix deve fazer o que for necessário, mas que ele não deixe rastros. No fundo, Félix só tem paciência com Mirtes porque ela está pagando. No Ministério Público, Abel agradece a Nancy por tê-los tirado da prisão e ela solicita que Abel e Álvaro se dirijam para a vila, pois precisam deles. Na Televisa, Guigo, autoconfiante, comenta que Pablo estava certo e, embora esteja com um odor forte de leão, canta como um pardal, pois o que importa é o talento. O produtor concorda, mas alerta a Guigo a não ser excessivamente confiante, pois deve continuar se preparando, já que enfrentará muitos desafios pela frente. Pablo pergunta quando saberão se Guigo foi aprovado ou não. O produtor esclarece que a decisão final está entre Guigo e o outro garoto. Luz questiona se precisarão voltar. O produtor responde que isso não será necessário, acreditando que nos próximos dias a empresa anunciará sua decisão. Guigo indaga o que acontecerá com ele caso outro menino vença. O produtor revela que então ele cantará o tema principal de uma novela e provavelmente gravará um álbum completo para lançá-lo como cantor. Tomado pela emoção, Guigo desmaia, deixando todos apreensivos. No entanto, ele logo avisa que era apenas uma brincadeira, recebendo uma reprimenda de Luz. O produtor observa que Guigo também possui talento para atuação. Guigo comenta que o produtor sim sabe valorizar seu talento. Na vila, Ângela confidencia a Bel que, para variar, Samantha está tentando expulsá-la. Ela acrescenta que não sabe como, mas de algum modo Samantha está envolvida em toda essa situação e explica que Samantha detém o dinheiro e os recibos que foram roubados dela. Abel supõe que Samantha e Félix estejam em conluio. Abel e Ângela concordam que precisam agir, pois Félix não deixará a Luz em paz. Ângela espera que a polícia prenda Félix em breve. Abel, por sua vez, afirma que a polícia nunca tomará uma atitude, pois Félix possui muitos contatos nas forças de segurança e paga para que o deixem em paz. Abel ressalta que precisam localizar Félix e acabar com ele.
Contudo, Ângela argumenta que não podem recorrer a meios ilegais. Abel questiona por que Félix pode. Ângela responde que eles não são como ele. Félix interroga se devem permitir que ele roube suas casas e dignidade, mas assegura que isso não permitirá. Estrelinha interrompe a conversa para avisar Ângela que Josué está sem fraldas. Ângela responde que passará na loja com o dinheiro que Leonardo emprestou e que também comprará algo para comer. Valdomiro reclama por Félix ter deixado o corpo de Úrsula em seu carro, temendo se comprometer. Félix avisa Valdomiro para parar de se queixar, pois ele receberá uma boa quantia. Valdomiro observa que Félix poderia ter perguntado primeiro. Félix mostra a mansão a Valdomiro e afirma que tudo isso poderia ser deles. Ele explica que ao realizarem esses trabalhos estão comprometendo Samantha e Mirtes cada vez mais e um dia elas estarão em suas mãos. Valdomiro pergunta se as propriedades também. Félix responde sarcasticamente que Valdomiro é realmente inteligente. Valdomiro lembra que Félix está sendo procurado pela polícia. Contudo, Félix responde que o coronel Salgado está em sua folha de pagamento e que, além disso, eles têm informações sobre todas as jogadas ilegais nas quais ele está envolvido. Com ares de confiança, ele afirma que não será preso. Nestor informa Álvaro que foi à companhia telefônica e recuperou seus números originais. Ele também trouxe um telefone para Álvaro e para Ângela, permitindo que recuperem ao menos parte das informações que tinham nos celulares que foram roubados. Álvaro reconhece que deve uma a Nestor, mas Nestor observa que Álvaro deve muitas. Félix se surpreende ao ser chamado pelo nome por Dalva e pergunta se ela o conhece. Dalva responde que ele é o marido de Luz. Félix confirma e solicita mais cervejas. Notando a desconfiança de Dalva, ele explica que é convidado da senhora Samantha e exige que ela o chame de Senhor Félix, recomendando que ela se acostume a tratar bem o novo patrão. Na cozinha, Mirtes pergunta se Dalva trouxe o que lhe havia solicitado. Dalva responde que sim, mas antes precisa levar cerveja para o Senhor Félix, que se apresentou como novo patrão, deixando Mirtes indignada. Nestor oferece a Álvaro uma residência de sua propriedade para que ele possa morar. No entanto, Álvaro recusa a oferta, explicando que não deseja deixar Clarinha e Ângela, pois ela se opõe a sair daquele lugar e ele anseia por ser solidário. Surpreso, Nestor questiona desde quando Álvaro se tornou tão altruísta. Álvaro responde que essa transformação ocorreu desde o nascimento de seu filho, pois agora tem a oportunidade de estar próximo de Ângela. Nestor admite que está impressionado com a mudança de Álvaro, recordando do antigo Álvaro que não estava disposto a abrir mão de nenhuma das riquezas de Samantha. Álvaro reconhece que foi um tolo e que o terrível medo da pobreza o levou a cometer insensatezes. Ele jura que neste momento não se importaria de permanecer ali e se conformaria em ter Ângela em seus braços. Enquanto isso, Ângela escuta a conversa escondida. Ela entra em silêncio e faz sinal a Nestor que não mencione sua presença. Álvaro pede que Nestor o avise quando Ângela chegar, pois deseja entregar a ela o celular para que ela possa ligar para a dela. Guigo pergunta a Pablo se seu pai o odeia. Pablo pede que ele não faça tal afirmação, mas Guigo questiona por que então Félix os colocou na rua. Ele expressa que se fosse pai, jamais abandonaria seu filho. Guigo confessa que já não deseja mais que Félix seja seu pai e pretende perguntar a Nancy se um filho pode se divorciar do pai. Pablo diz acreditar que todos precisam de um pai e Guigo manifesta o desejo de que Pablo seja seu pai. Pablo responde que adoraria isso. Apertando Pablo em um abraço, Guigo declama que a partir de agora o chamará de pai, emocionando Pablo. Ângela agradece a Álvaro pelo celular e menciona que é gratificante saber que ele está mudando. Ela acrescenta que o Álvaro de antes não suportaria nenhuma noite na vila. Álvaro corrige, afirmando que nem meia hora, e os dois riem juntos. Em seu quarto, Abel observa uma foto dele, Pablo e Dona Pura juntos, quando Luz o chama para comer. Abel confessa que se sente triste por causa de sua avó, que apenas pediu que cuidassem da vila e a primeira coisa que fizeram foi perdê-la, tudo por culpa de Félix. Ele expressa seu ódio por Félix.
Luz e Abel ouvem os vizinhos gritando para um dos homens que os desalojou. Indignado, Abel exclama que isso não é justo e que já está cansado de suportar ameaças e abusos. Nesse momento, Pablo chega trazendo um pacote deixado para Luz. Ao abrir, ela encontra um bilhete de Félix perguntando se ela está com fome e afirmando que, embora já não precise dela, ainda reserva uma última noite de paixão com ela, o que ocorrerá quando ela menos esperar. Furioso, Abel declara que está no limite e sai determinado. Samantha devolve o dinheiro do donativo para Salma e Mirth se oferece para ficar com os recibos, mas Samantha insiste em guardá-los consigo. Mirth alerta que o mais importante é que os recibos não apareçam depois. Samantha informa as amigas que Ângela não assinou o documento. Mirth afirma que Ângela é uma golpista astuta que sabe muito bem o que está fazendo. Salma pergunta o que acontecerá se Ângela não assinar e Samantha responde que informará o advogado que pode prosseguir. Salma ressalta que tem urgência em se livrar de Ângela. Mirth questiona se é necessário ter Félix na casa e Samantha responde que ele é seu convidado. Mirth lembra que ele é um foragido e que, se for encontrado, poderão ser acusadas de encobri-lo. Salma concorda que Mirth tem razão e Mirth enfatiza que Félix se sente muito confortável ali, o que não é bom para ninguém. Salma aconselha a Samantha a ser cautelosa. Félix chega e pergunta sobre o que estavam discutindo a respeito dele. Samantha pede que ele se acalme, afirmando que só estavam pensando em voz alta, mas ressalta que a última palavra é dela. Mirth afirma que estavam apenas pensando no bem de Samantha. Salma pede que Félix não se ofenda. Samantha solicita ficar a sós com seu sócio. Ângela conversa com Adela por telefone, mentindo ao dizer que não tem novidades. Quando Adela percebe que Ângela está estranha, ela responde que Adela está imaginando coisas e a incentiva a se preocupar apenas em ser feliz. Luz nota que Pablo está muito sorridente e Pablo revela que Guigo chamou de pai, o que deixa a Luz feliz por seu filho ter escolhido alguém que o ama de verdade. Félix beija o pescoço de Samantha enquanto confessa que não aprecia nada do que estão comentando a respeito dele. Samantha menciona que ele assusta Mirth e Salma. Félix pergunta se Samantha também sente medo e ela responde que não, mas avisa que não podem se encontrar diariamente. Eles continuarão a combinar prazer e negócios, mas é melhor que ele se retire. Félix sorri de maneira sarcástica e questiona se ela acredita que conseguirá manipulá-lo como um idiota. Samantha explica que Ângela e Luz, embora não tenham provas da relação, suspeitam e acabarão procurando por ele ali. Félix não concorda em ir embora da mansão e afirma que Samantha precisa dele. Ela pergunta para quê e ele responde que durante o dia ela precisa dele para seus negócios e à noite para fazê-la feliz. Samantha garante que não precisa de Félix para nada. Félix insiste que ela dependerá dele por toda a vida e questiona quem iria querer ficar com um monstro como ela está. Samantha tenta dar um tapa nele, mas Félix segura sua mão e afirma que ainda não nasceu a mulher que conseguirá agredi-lo. Irritado, ele pede que Samantha não se esqueça de que é ele quem está fazendo um favor a ela. Samantha insiste que Félix precisa ir embora, mas ele esclarece que irá quando desejar. Samantha afirma que quando tudo isso terminar, poderão viver a vida que quiserem, mas por enquanto é melhor que ele continue se escondendo em outro lugar. Félix se retira calado. Ângela faz um curativo na ferida de Nancy após entrarem sorrateiramente na vila. Ângela apressa para que recolha suas coisas e Nancy enfatiza que não podem ser descobertas na vila para evitar mais problemas. Nancy pergunta por que Abel não está ali e Ângela revela que não tem certeza, mas soube por Luz que ele ficou muito irritado após jogarem uma bolsa com um bilhete de Félix para ela, temendo que ele esteja prestes a fazer alguma loucura. Nancy pega o celular para fazer uma ligação, mas Ângela explica que Abel está sem telefone, já que os aparelhos foram roubados durante a ação de despejo. Salma paga uma parte do que deve a Isaac e promete entregar o restante em dinheiro vivo. Em seguida, Salma liga para Nélida e pergunta se Leonardo está presente. Nélida informa que ele está na sala de cirurgia.
Ao desligar o telefone, Salma comunica a Isaac que Leonardo vai demorar e sugere que, enquanto isso, recordem os velhos tempos. Os dois se beijam,